Thiago Nunes, este é o novo técnico da equipe do Grêmio até o final de 2022. Ele que teve passagens pelo Atlético Paranaense, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e também pelo Corinthians. Ele chega no Grêmio para substituir Renato Portaluppi. E no vídeo de hoje vamos falar sobre suas equipes taticamente e como ele pode encaixar os jogadores do tricolor no seu modelo de jogo. Mas antes, eu tenho um pedido muito importante para vocês. Darem o like, ativarem as notificações também, se inscreverem, é claro, aqui no canal. Para a gente falar do Thiago Nunes, eu acho importante a gente começar pelo fora de campo. Ele é um cara muito intenso, é um cara que tem as relações até com os atletas muito intensa, de muita paixão, fervorosidade pelo futebol. E ele é um cara que se preocupa muito no desenvolvimento dos jogadores. Com todas as pessoas que eu conversei, elas falaram a mesma coisa. Ele é um cara que busca desenvolver atletas. O Atlético Paranaense talvez seja o grande caso. E quando eu falo em desenvolver, também é os jogadores um pouco mais experientes, não necessariamente só os mais jovens, é tirar o melhor proveito das suas capacidades. A gente tem exemplos no Atlético como Robson Bambu, como Bruno Guimarães, Renan Lodge, a gente tem o próprio Kelvin que foi destaque nas finais da Copa do Brasil, o Rony que hoje está no Palmeiras e o Nicão, que talvez seja o principal caso nessa equipe. Mas para a gente falar dentro de campo, como se portam as equipes do técnico Thiago Nunes, eu convido vocês a virem comigo para o campinho. O técnico Thiago Nunes ele gosta preferencialmente de dois esquemas, o 4-4-2 e o 4-3-3. São dois esquemas que ele gosta de utilizar muito, mas também utiliza bastante o 4-2-3-1, como foi no título da Copa do Brasil de 2019 em cima do Internacional. Por isso a gente vai começar falando sobre as fases de construção da equipe. Começando pela saída de bola, onde o volante, naquele time, o Wellington, recuava entre os zagueiros e auxiliava na saída de bola, dando os laterais muita amplitude e também profundidade. Eles subiam muito, né, com o Renan Lodge, o Kelvin e o próprio Jonathan. Uma variação que acontecia em alguns certos momentos era que um dos laterais, e aí naquele período com o Márcio Azevedo, ele auxiliava um pouco mais a dupla de zaga, com o Kelvin subindo muito mais, e aí o Wellington se tornava mais uma peça, quase que numa saída em 3-1. Algo que a gente falou, e eu vou deixar aqui em cima do vídeo, um cardzinho que você clica e vai entender um pouco mais sobre as formas de sair jogando, e a gente explicou aqui no canal. Bom, essa é a forma que o time sai jogando, preferencialmente uma saída de 3 com o volante baixando entre a defesa. Quando a gente fala da fase ofensiva, quando o time já se postou em frente ao adversário, a gente vê os laterais bem abertos, o primeiro volante, nesse caso o Wellington, auxiliando, com, naquele caso, o Bruno Guimarães era um todo-campista, estava em todas as zonas, e o Léo Cittadini se aproximava muito do Marco Ruben. E aqui tem dois pontos. Na ponta direita, naquela equipe era o Nicão, ele aproveitava muito esse meio espaço, o espaço entre o lateral e o zagueiro adversário, para fazer jogadas por dentro e finalizar. Então ele estava muito próximo do Léo Cittadini. Do lado esquerdo, o Rony ele recebia muitas jogadas em profundidade, por ter velocidade, para o 1 contra 1 também, e gostava de fazer os cruzamentos para trás, para a chegada do Léo Cittadini, para a chegada do Bruno Guimarães. Então era uma equipe que atacava muito em velocidade, né, com transições muito fortes com os laterais, com os pontas, e o Marco Ruben sendo essa peça centralizada, certo? Mas aí depois você vai me perguntar como essa equipe defende. Vamos colocar os adversários na tela. Com o adversário saindo da defesa, e aí podemos, por exemplo, colocar um passe do zagueiro da direita para o lateral direito. Qual é a forma que a equipe defende? Com duas linhas de 4, bem fixas, em zona e com pequenas perseguições lá atrás. Mas vamos explicar a pressão. A equipe perdia a bola, ela subia essa marcação e o que acontecia? O jogador ele induzia o passe para o lado ou o recuo para o jogador de defesa para que ele desse um chutão, certo? O que acontece? Era uma indução. O time ia levando o adversário para o lado do campo com a marcação, aí o meia da direita ia fechando e assim por sequência. Esse lateral, esse ponta, ele sempre subia a marcação no lateral que tivesse a bola. Por exemplo, se a jogada viesse para o outro lado,
né, o passe para trás, esse jogador ia fechando o passe, esse também, e aí começa ali um passe para o lado, ia se fechando a marcação, e provavelmente ia buscar para receber a bola, iam tentando se movimentar o adversário, mas ia se fechando sempre com 2 linhas de 4. Quando essa bola chegasse aqui, este jogador ia pressionar direto o lateral, e aí iam se fechando os espaços, o que acontecer, a bola tem que recuar, e aí o jogador ia dar o chutão para a equipe tentar ganhar aqui essa primeira bola. Bom, a gente pode ir mais adiante, defendendo lá atrás. Na fase defensiva já postado, a gente pode falar em pequenas perseguições, mas uma marcação muito em zona. Por exemplo, se esse jogador tenta invadir essa área, é este o jogador responsável, enquanto este vai fechando a linha de passe. Aqui, né, um dos atacantes vai fechando a linha de passe mais por dentro. Se a bola passa e vem por aqui, se esse atacante vem para esse lado, a zona é desse jogador. Se o atacante recebe desse lado, a zona é dele. A referência não vai ser o atleta. Se esse jogador viesse para cá, esse jogador ia persegui-lo. Não, isso não vai acontecer. Já é uma diferença, inclusive, substancial na equipe do Grêmio. Pelo lado do campo, a mesma coisa. O jogador passou muito da zona, é claro que pode ter uma pequena perseguição até aqui, mas isso já vai fazer a cobertura de imediato para roubar a bola. Então, a marcação ela acaba sendo por zona. Vamos falar como é que pode se postar o Grêmio sob o comando do Thiago Nunes? Com as atuais peças, vejo um time muito montado para um 4-1-4-1. E aí a gente precisa colocar dentro das características. No gol, o Breno vai ser esse titular. Na lateral direita, a briga entre Rafinha e Wanderson. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa ou Bruno Cortes. A dupla de zaga, a permanência de Jeromel e Kahneman quando os dois estiverem aptos para atuar junto. Mas com o Juan provavelmente ganhando muitos minutos. É um zagueiro que tem todas as características que quer o Thiago. Um jogador que tem capacidade física para defender quando tiver as costas desprotegidas, né, para enfrentar atacantes mais rápidos. Então o Juan pode encaixar muito bem, além de ter uma boa saída de bola. Mesmo que a sua prioridade seja zagueiros que saibam defender e aí depois ir trabalhando essa saída de bola, como foi o caso, por exemplo, do Thiago Heleno. Esse primeiro homem deve ser o Thiago Santos, um homem mais marcador, um cara que vai até ajudar esses dois zagueiros na saída de bola, mas principalmente um cara marcador. As principais dúvidas me parecem os internos. Por quê? A gente fala de Léo Cittadini, um cara que entrava muito na área adversária, que tinha muito vigor para marcar quando 2 linhas de 4, ficava ao lado do Marco Rubio. O Grêmio não tem hoje esse meia de chegada, né? O cara mais adiantado, e quando o time marca em 2 linhas, é o Jean-Pierre. Então, o Jean-Pierre, ele poderia ser uma espécie de Bruno Guimarães, jogar um pouco mais recuado e aí tendo um meia de mais chegada. Mas isso significaria que o Matheus Henrique ficaria na reserva, o que seria um problema. Então, há a possibilidade, é claro, de adaptar Matheus Henrique e Jean-Pierre jogando juntos. Mas para isso ele vai precisar de 2 extremas muito agudos. Se a gente partir do ponto que o extremo esquerda ele atacava muito espaço, como era o Rony, não é de se descartar que o Léo Chu seria esse cara pelo lado esquerdo para atacar muito essas costas da defesa adversária e aí sim fazer o cruzamento para trás, algo que ele fez muito no Ceará. Então poderia ser muito bem potencializado, recebendo o passe do Jean-Pierre nas costas da defesa, fazendo esse cruzamento para trás para o meia que chegasse, ou até mesmo para o Diego Souza, que estaria dentro da área. Do lado direito, aqui também vai uma incógnita, porque o Nicão era um jogador de meio espaço, né, que jogava entre a lateral e a zaga adversária. Bom, no elenco do Grêmio hoje, né, a gente pode considerar o Alisson, um jogador que faça isso com uma leitura menos qualificada, que é do Nicão para a posição, e aí ele não teria o chute, né, porque seria um destro pelo lado direito. O Luiz Fernando é um cara que joga por esse lado, mas é um cara de mais chegada, na vitória pessoal em velocidade, não seria tanto assim desse meio espaço, ou aí ele poderia adaptar, ter 2 jogadores de mais 1 contra 1, Léo Chu por um lado, Ferreira pelo outro. Mas imagino que aí gere algumas dúvidas nesse sentido. E aí lá na frente, o Diego Souza fazendo desmarques um pouco mais curtos para finalizar, ou então fazendo o pivô quando recebesse o passe mais longo, quando esperasse a aproximação dos pontas. Assim eu vejo como o Grêmio pode se adaptar e como o Thiago Nunes pode se adaptar às peças do Grêmio no elenco atual.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então por isso, mais uma vez eu peço seu like, que você se inscreva no canal, ative as notificações e espalhe ainda mais a invasão futeboleira. Um grande abraço e até a próxima!